Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live aqui da Florestal. Espero que todos estejam bem aí, nos ouvindo bem. Quem puder dizer se estão nos ouvindo bem, se estão nos ouvindo bem, dá um ok aí no chatzinho para a gente poder saber se o áudio e a parte técnica tá ok. A gente está esperando mais um pouquinho, porque a gente estava marcado para as 8, e aí o pessoal está entrando. Então, gostaria de dar as boas-vindas para vocês também, verificar se vocês conseguem nos ver adequadamente aqui na tela. E também a voz, né? Se todos estão ouvindo, o Eduardo perguntou, eu estou vendo que está tudo bem. Estou respondendo aí que tá tudo ok. Humberto, João, Mariane, Ziara, obrigado aí pela presença. Hoje é Patrick. É um tema realmente aí, como o Humberto mencionou. É um tema um pouco maçante, assim, porque a gente vai ter que falar um pouquinho de regras, leis, burocracias aí da questão ambiental, do nosso código, mas ele é oportuno porque ele traz oportunidades, né, na área de restauração, na área de recomposição de áreas de reserva, adequação ambiental, né, que são ferramentas importantes para que a gente possa promover a sustentabilidade das propriedades e também requisitar junto aos órgãos de cada estado, né, uma vez que são os estados que vão regulamentar as regras do código e tal, né, sobre as Por oportunidades. isso, eu acho que é importante saber de onde o pessoal está assistindo, né, Eduardo? Para a gente até entender de que região que vocês são. Então, aqui o Humberto de Bento Gonçalves, João, Mariane, se vocês puderem falar de onde vocês estão assistindo, de que cidade, de qual região do Brasil. E aí a gente vai comentar algumas coisas que a gente enfrenta aí esse tema ao longo das atividades florestais do nosso dia a dia, né? Um pouco que a gente conhece de alguns estados. O João Arthur está lá em Minas Gerais, Guilherme Rio de Janeiro, Jens, aí em Curitiba, Marília, São Paulo. Muito bom, hein? Várias regiões. E a gente trabalha muito, como a gente planta nativas em área comum também, né? Sem ser só em áreas de restauração, em áreas de restrições ambientais. A gente já conhece bem um pouco as regras de se plantar, de organizar a papelada. E a gente acaba sendo, muitas vezes, precursor das regras, né? Então, a gente gera as demandas para os órgãos, e isso faz com que eles corram atrás de nos atender, porque eles têm que nos atender às demandas, e esse que é o principal foco aí, né? Então, como a gente criar essa demanda para que os órgãos busquem a regulamentação, quanto mais rápido regulamentar, melhor para que o código seja implementado plenamente e a gente tenha segurança jurídica dentro da propriedade rural, né? Então, é muito importante a gente conhecer as regras para saber gerar a demanda certa, com base na legislação, com base nos direitos nossos que a gente tem como produtor, que a gente possa transformar os nossos passivos ambientais, né, entre aspas aí,
que eles também trazem muitos serviços para a propriedade, em ativos, né? Então, tem muita coisa sendo encaminhada aí nesses momentos de discussão do código da COP de Paris, né, do Acordo do Clima, e regras dos serviços ambientais sendo regulamentadas, e, enfim, várias coisas que vêm agregar valor a esses passivos ambientais importantes na propriedade. Então, mais gente entrando aí, Carlos Lima aí de Patos, Paraíba, bem-vindos. Eu acho que aqui, a primeira parte aí, o Rodrigo vai iniciar. Ele tá sempre participando das reuniões, né, com o pessoal das secretarias, nas articulações dessas reuniões com instituições não governamentais, nas discussões sobre esses temas. Então, ele vai dar esse start, depois a gente vai contar um pouco como que está o case do estado de São Paulo, que é um estado que vem promovendo muitas alternativas para a restauração de reserva legal, que eu acho que pode ser modelo para outros estados surgirem, seguirem nessa demanda, seguirem o fluxo aí, adotar algumas alternativas que ele vem promovendo. Tá, Eduardo, eu acho que você pode começar aí, já estamos quase 10 minutos. Sim, se você puder só esconder a sua imagem, só para não... Depois eu volto e você entra e eu saio. Legal, pessoal, eu sei que a grande maioria de vocês já me conhece, já me viu aí nos nossos vídeos, já conversou comigo, muitos de vocês, mas eu vou falar rapidamente, porque as lives que a gente faz, a gente sempre tem gente nova que não nos conhece. Então, a Futuro Florestal é uma empresa que está no estado de São Paulo. Ela nasceu dentro de um projeto florestal da empresa Tropical Flora Reflorestadora, né? Eu, a Valéria e o Eduardo somos sócios da Futuro Florestal, nós éramos sócios também da Tropical Flora. Hoje a gente está nessa linha apenas com a Futuro Florestal, né? A Tropical Flora continua com as atividades e a gente seguiu na linha aí da questão de ajudar os produtores a implantarem florestas, agroflorestas, muito com as espécies tropicais de madeiras nativas e exóticas, chamadas de madeiras nobres, né? E aí, dentro desse tema, entra também as questões relacionadas à restauração, né, de reserva legal e APP, né, depois do Cadastro Ambiental Rural, finalmente a gente ter conseguido aí apaziguar os ânimos, né, depois do Código Florestal amplamente discutido em 2012 e essa lei ter sido colocada em prática. A gente teve diversas sanções, diversas contestações, né, jurídicas do Código Florestal e que geraram as ADINs, né, e o STF julgou finalmente esse ano, né, e confirmou, trazendo segurança jurídica para que a gente pudesse seguir adiante, né. Então, a Futuro Florestal está muito ligada com esse tema, né. Tem alguns parceiros que têm nos ajudado e trabalhado junto com a gente em projetos como no Vale do Paraíba, né. O Patrick, que está aqui, ele está junto com a gente aí no projeto de restauração das paisagens do Vale do Paraíba, um projeto chamado Polo de Florestas Multifuncionais do Vale do Paraíba, que tem, assim, como princípio, ajudar na implementação do Código Florestal, promovendo modelos econômicos para as reservas legais, que sejam permitidos pelo Código Florestal. Então, eu vou falar um pouco disso para vocês, né? Se vocês quiserem saber, acompanhar os nossos canais, a gente está sempre publicando novas matérias sobre esse tema. Eu tive uma agora
recentemente que um artigo que eu publiquei falando um pouco mais desse tema e que a gente vai falar um pouco aqui na nossa reunião, nessa live. Então, assim, de forma bem geral e bem direta e reta, o que é o PRA, né? O Programa de Regularização Ambiental é um dos instrumentos dessa nova lei aí do Código Florestal e deverá ser implantado pelos estados e Distrito Federal para conduzir a adequação ambiental dos imóveis rurais e a inserção da sustentabilidade no setor agrícola, pecuário e silvicultural brasileiro, né? Através do Programa de Regularização Ambiental, o produtor ele consegue se adequar à legislação do seu estado, né? Tem estados que a reserva legal é 20%, a maior parte do Brasil, mas tem estados no norte do país em que varia aí entre 50% e 80%, né, da área de reserva legal. Então, falando um pouco das premissas, né, do PRA, os estados e o Distrito Federal e os municípios, eles devem editar normas de caráter específico para a implantação dessas leis ambientais, né? Logicamente, que tem nos termos de alguns artigos, né, artigo 23, inciso 6º, 7º, 24, 6º, 7º e 8º da Constituição Federal. E isso se deve aqui em razão das peculiaridades territoriais, climáticas, históricas, culturais, econômicas e sociais de cada município e estado, né? Então, respeitar os conceitos e limites de proteção do meio ambiente já alcançados pela lei federal. Cada estado e Distrito Federal vai ter que fazer o seu decreto, né? E aí ele vai colocar de acordo com as normas de caráter específico para a sua região, o que o produtor deve seguir, né? Os estados e o Distrito Federal têm a atribuição de criar políticas públicas para a preservação e restauração da vegetação nativa e suas funções ecológicas e sociais nas áreas urbanas e rurais. Então, isso é, assim, digamos, a parte teórica, né, das premissas do PRA. Falando um pouquinho do histórico, né, gente, eu comecei a falar ali atrás sobre esse histórico. O novo Código Florestal, que é essa lei 12.651, né, ela entrou em vigor em maio de 2012, né? Ela dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, também chamada de Lei Florestal, né? O PRA está inserido dentro desse código, seus prazos de implantação eles sempre estiveram vinculados aos prazos do CAR, né? Haja visto que o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, o produtor ele vai declarar onde está a sua área de reserva legal, a sua área de preservação permanente, a sua área produtiva, e baseado no que ele colocou ali no CAR, vai ser feita uma aferição, né, pelo órgão ambiental estadual, e se ele estiver devendo, por exemplo, no caso que ele tenha 20% de reserva legal no estado dele, e ele tem só 12%, os outros 8% ele vai ter que fazer aí um programa de regularização ambiental, por isso que precisa primeiro ter a declaração do CAR para depois você conseguir fazer o PRA, né? Os governos anteriores, né, primeiro os governos do PT e depois do Michel Temer, após a promulgação aí do Código Florestal, ano a ano ele foi sendo prorrogado a entrega do CAR, né? Até que no ano passado, no finalzinho do governo Temer, ele realmente não prorrogou e o prazo realmente ficou em 31/12 de 2018. E apenas prorrogou o prazo para 31/12 de 2019, né? O governo atual, né, do Jair Bolsonaro, que entrou, ele teve um grande apoio aí da bancada ruralista, né? E aí, através da Frente Parlamentar da Agricultura, fizeram diversas tentativas de mudar um pouco do que definia o Código Florestal com relação ao CAR e ao PRA, né? Então, tiveram algumas tentativas, como inicialmente foi a MP 867, né, que a Frente Parlamentar da Agricultura conseguiu um grande número de parlamentares que votou a favor,
Então, ela passou no parlamento, mas o Senado acabou não julgando a tempo essa medida provisória e ela acabou caducando, né? Como eles não podiam fazer a mesma MP, com o mesmo texto, eles fizeram uma nova MP, a MP 884, que trouxe ainda mais divergências entre os próprios integrantes do agronegócio. Por exemplo, as entidades ligadas à Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura rechaçaram essa MP, então houve aí um grande debate entre os setores internos do próprio agronegócio, Associação Brasileira de Agronegócio, enfim, uma série de instituições estão ligadas à própria agricultura, gerou esse barulho. Também os ambientalistas que não aceitaram os retrocessos que estavam sendo colocados nessa MP, mas aí através de um consenso, né, entre as partes, depois de muita discussão, e aí renúncia de um lado e do outro, eles chegaram num denominador comum. Então, isso foi conseguido através de uma subcomissão chamada Subcomissão Agroambiental. Ela foi criada no âmbito da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara e por proposta da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, né, que teve um papel fundamental na busca de uma composição mais equilibrada e solucionar essa tramitação, né, da MP 884. Então, isso foi agora, recentemente, foi em outubro, né, que ela passou, e ela ficou mais ou menos assim. A inscrição do cadastro ambiental rural agora é obrigatória e por prazo indeterminado para todas as propriedades e posses rurais, ou seja, não tem mais prazo. Esse prazo que o Temer definiu até 31/12/2018 caiu, então esse prazo não existe mais. Os proprietários e possuidores de imóveis rurais que se inscreveram no CAR até 31/12 do ano que vem, 2020, terão direito à adesão no Programa de Regularização Ambiental, de que trata a lei o artigo 59 dessa lei. Então é assim, todo mundo que fez, ou seja, 96% até o final do ano passado, tinha feito o cadastro ambiental rural. É um documento autodeclaratório. Faltaram apenas 4%, dentre eles muitos proprietários pequenos e também, pasmem, muitos proprietários de grande porte, latifundiários, que não aderiram ao prazo porque eles sabiam que iam ganhar no tapetão, né? Então, muitos grandes proprietários rurais preferiram esperar que os seus parlamentares brigassem por eles, né? Bom, o artigo 59, a União, os Estados e Distrito Federal deverão implantar os programas de regularização ambiental de posses e propriedades rurais com o objetivo de adequá-las aos termos deste capítulo, né? Então, quem aderir ao CAR até 31 de dezembro de 2020 vai ter o direito a aderir ao programa de regularização ambiental. E quem não aderir ao CAR vai ficar sujeito às penalidades, né? E depois desse prazo, não vai poder mais aderir ao que prevê o... Então, se ele tiver dos 20%, por exemplo, de reserva legal a recuperar, ele tiver mais da metade, 12%, 15% a recuperar, ele vai ter que fazer de bate-pronto. Ele não vai ter os mesmos benefícios de quem aderiu até o final desse prazo. Bom, o artigo 1º, na regulamentação dos PRAs, a União estabelecerá as normas de caráter geral e os estados e o Distrito Federal ficarão incumbidos do seu detalhamento por meio da edição de normas de caráter específico, em razão, como eu falei lá atrás, das peculiaridades territoriais, climáticas, históricas, culturais, econômicas e sociais, conforme preceitua o artigo 24 da Constituição Federal. A inscrição do imóvel rural ao CAR é condição obrigatória para adesão ao PRA, então, que deve ser requerida em até 2 anos após a inscrição no CAR. Então, observado o disposto 4º do artigo 29 dessa lei, né? Bom, agora tem a regra, né? Tem essa questão dos estados efetuarem a sua lição de casa, né? Eles têm que fazer esse decreto, onde eles coloquem como vai ser o programa de regularização estadual, e tem aí, como eu disse aqui anteriormente, as normas de caráter
específico, né, em razão dessas peculiaridades. Então, se os estados e o Distrito Federal, aqueles que não implantarem o PRA, né, essa lei do PRA estadual, até 31 de dezembro de 2020, o proprietário ou possuidor do imóvel rural, para não ser prejudicado, ele poderá aderir ao PRA da União, implantado pela União, que prevê já o PRA disposto no Código Florestal. Então, eu acho isso muito importante para que a gente possa seguir adiante, né? Aqueles estados que não conseguirem cumprir vão conseguir através da lei federal. Bom, o artigo entrou em vigor na data da publicação em 17 de outubro de 2019. Então, ele está valendo, né? É um decreto, né? Uma lei já assinada aí pelo presidente do país e que agora foi para sanção, tá certo? Eu vou passar agora a palavra, então, para o Eduardo. Ele vai falar um pouco dessas questões que falam aí sobre os métodos, né, de restauração baseados no programa de regularização ambiental que tem aí o viés econômico, tá certo? Vamos lá, Eduardo. Bom, só complementando um detalhe aí do que o Rodrigo falou, bom, tem vários estados, o CAR, ele continua permanente, então você sempre é um banco de dados que você vai fazer alterações conforme a necessidade, né, de declarações e tal. Existe ainda uma dúvida de como será feita a validação do CAR. Então, estadualmente, fica um jogo de empurra-empurra, né, mas tem sido desenvolvida uma ferramenta digital, com inteligência artificial, que vai identificar e validar o CAR automaticamente, e onde houver erro, vai ser manualmente. Então, a validação do CAR vai ser muito importante, é uma etapa muito importante, né, para conferir o que foi declarado, né, já que é autodeclaratório. E existem alguns estados que você tem o CAR nacional e tem alguns estados que têm o seu sistema próprio. Então, São Paulo tem um sistema próprio muito interessante, e outros estados, inclusive, na hora de cadastrar o CAR, você já adere, já tem que colocar o seu PRA. Então, o estado da Bahia, por exemplo, é um estado, quando você declara o CAR, você já tem que fazer o PRA e subir o PRA e assinar o termo de compromisso. Então, cada estado acaba criando a sua normativa, a sua regulamentação. Né? Tem estados mais avançados, outros menos, e uns criam regras demais, outros são mais pragmáticos, fazem a coisa andar. Então, infelizmente, isso é muito heterogêneo no Brasil ainda, né? Essa parte de sistemas. Então, vai ser muito heterogêneo. É difícil a gente fazer uma live e passar uma regra, passar uma orientação geral, né? Onde a gente tem muita diferença entre os estados, tá? Então, aqui em São Paulo, né, como é um case interessante, por quê? São Paulo, a Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo vem fazendo um esforço muito grande, principalmente na questão de reserva legal. As terras no estado de São Paulo são muito caras, né? Então, um dos receios da Secretaria é que, com a regulamentação das cotas de reserva legal, onde você pode arrendar ou comprar áreas de reserva legal em outras, no mesmo bioma, em outras regiões e tal, o receio de exportação de reserva legal para outros estados. Então, você tem estados que têm mais vegetação nativa, e aí o receio é que essa vegetação saísse do estado, né? Então, ele vem criando regulamentações para facilitar a restauração de reserva, tá? Então, na parte, principalmente, para uso econômico, né, uma vez que isso é um custo, dessa implantação gera um custo e muitas vezes ele não é barato, né? Então, como você possa aproveitar economicamente daquele plantio que você está fazendo, daquela ação de restauração, para uso econômico, madeireiro, não madeireiro, né? E em diferentes níveis, né? Então,
pequenos proprietários rurais, abaixo de 4 módulos, tem um viés de trabalho, onde ele pode aproveitar áreas de APP também para composição de agroflorestas, e áreas de médios e grandes, já acima de 4 módulos, já outras regulamentações, tá? Então, quando a gente começa a falar, então, bom, beleza, vou me regulamentar, como que eu vou fazer esses plantios, como eu posso pensar nisso, né? Então, a gente começa a criar as primeiras perguntas, né? O que que eu vou plantar, como que eu vou plantar, se eu posso consorciar isso, né, com alguma cultura agrícola, quanto custa isso, né, outra parte de viabilidade, qual que é o prazo de retorno, de produção desses sistemas, quais as técnicas que eu posso utilizar, já que hoje existem técnicas muito interessantes aí, como a muvuca, que é o plantio de semeadura direta, né, ao invés de plantio de mudas. Então, pode estar composta ou não com plantio de mudas e uso econômico, né? Então, o produtor fica cheio de dúvidas, né? E aí, uma coisa muito importante é como que eu vou inserir essas árvores aí dentro das minhas áreas de reserva APP, que sistemas, e aqui tem uma figura que eu gosto bastante, que é a proximidade, né? A gente tem muita dificuldade na extensão rural, né? Então, a proximidade do produtor com o técnico, em campo, onde o técnico tenha um suporte desse suporte numa extensão rural, onde ele enxerga a realidade, a dificuldade do produtor na realidade dele, são muitas realidades na área rural, né? Só em São Paulo são muitas, imagine cada estado tem a sua particularidade. E essa proximidade é importante para se chegar ao principal modelo. Não existe um modelo único, não existe uma receita de bolo, né? Então, cada produtor gera uma demanda, com o técnico ela é muito importante para que tenha sucesso na atividade. E aí, nessa proximidade que você identifica qual que é o perfil do produtor, ele é grande, médio, pequeno, ele tem experiência na agricultura ou não, né? A gente tem muitos investidores rurais aí, são profissionais, empresários que investem na área rural, mas não necessariamente eles sobrevivem da área rural, eles fazem investimentos na área rural, têm alguma certa renda, mas não é a atividade principal de sobrevivência dele. Então, isso gera uma certa demanda. Então, tem muitos produtores que já vivem daquilo, então ele vai partir para uma coisa mais agroflorestal, ele precisa de uma receita mensal, ele precisa de uma receita anual, né? Então, isso ajuda muito no qual sistema você vai plantar. Então, quando a gente fala em restauração, basicamente, a gente vai estar falando em sistemas mistos, né, consorciados, porque a gente vai ter uma demanda de regulamentação que vai ter a necessidade de presença das espécies nativas, né, dentro dessas áreas, e sendo consorciadas com exóticas ou não. Então, no estado de São Paulo, vou falar um pouco, você pode trabalhar com até 50% desses indivíduos exóticos, né, para facilitar o manejo, antecipar a receita, você já tem, às vezes, o mercado constituído. E então, aí é uma nova fronteira da silvicultura, onde a gente vai ter uma oportunidade de desenvolver uma silvicultura de nativas e exóticas, consorciar essas espécies em sistemas produtivos. Então, aí está aí uma nova grande oportunidade do desenvolvimento da silvicultura de espécies nativas, que sempre ficou relegada a só restauração, sem uso econômico. Então, agora a gente tem a missão de identificar as melhores espécies, os seus usos, resgatar os conhecimentos tradicionais daquelas espécies, seja madeireiro, seja não madeireiro, né? Então, existem muitos usos não madeireiros importantes, farmacológicos, né, nutracêuticos, enfim, que agregam muito valor, né, ao longo desse processo, né, e até castanhas, frutas, né, então estão dentro desses sistemas. E aí vai gerar sistemas de pelo menos 2 a 4 espécies,
quando a gente vai agregar nativas, a gente vai botar 20, 30 espécies dentro do sistema, vai aumentar essa complexidade de manejo. Então, essa presença do técnico, essa experimentação e a busca de informação de casos de sucesso vão ser muito importantes. E no estado de São Paulo, eles estão preconizando também faixas, né, plantio em faixas de 5, 6 árvores, de 5, 6 linhas de uma espécie, por exemplo, exótica, 5, 6 linhas de nativas, para facilitar a colheita, facilitar o manejo, enfim. Né? Então, nós vamos implantar esse ano diversos modelos agora no Vale do Paraíba, onde a gente vai ter linhas intercaladas, exóticas com nativas, exóticas com banana, frutíferas e outras nativas madeireiras, linhas intercaladas, linhas duplas, linhas triplas, faixas de 5, 6 árvores. Então, vão ser modelos muito importantes para dar embasamento para o desenvolvimento dessa tecnologia. Bom, aí os sistemas agroflorestais vão ser muito interessantes, né? Então, eles são importantes por gerar esse fluxo de caixa, por aproveitar esses nichos de áreas abertas aí nos primeiros anos, tem muita insolação, e os pequenos proprietários vão poder fazer isso, né? Tem muita facilidade, por exemplo, na questão do estado de São Paulo, os menores de 4 módulos vão poder fazer agroflorestas em suas áreas de APP também. Muitas vezes a gente pega um pequeno produtor, ele tem lá 10, 20 hectares, e às vezes, por exemplo, no Vale do Paraíba, que é uma região montanhosa, a melhor área é a APP. É uma área mais plana, é uma área de várzea, é uma área às vezes que tem um solo melhor, uma área mais fácil de trabalhar. Geralmente uma área que está consolidada, às vezes ele tem construções ali e tal. Então é uma área nobre de uso econômico dele. Então ele vai poder usar aquela área para uma agrofloresta com frutas. Só madeireiros, uso madeireiro que vai ser um pouco mais restrito em área de APP. E então você trabalhar com sistemas agroflorestais melhora o fluxo de caixa. É importante você atentar por culturas agrícolas regionais para você ter mercado, né? Então tem regiões de café, regiões de palmito, regiões, né, no caso da Bahia tem o cacau, no São Paulo tem muita banana, laranja, e a gente tem um trabalho de resgate das frutas nativas, né? As superfrutas nativas que a gente tem, como bacubari, cereja do Rio Grande, grumichama, uvaia, são pelo menos umas 8 a 10 espécies aí muito importantes e com bom potencial de produção. Então, tem tanto a produção dela em campo, como o beneficiamento dessas frutas depois. Então, tem vários desenvolvimentos de pesquisa sendo trabalhados simultaneamente. E as culturas anuais, que se intercalam ali, e também aqui eu acabei não colocando as medicinais. Então, tem vários óleos essenciais e outras frutas, ervas de potenciais medicinais que podem entrar também nesses sistemas. E aí algumas exóticas, né? Aí tem algumas listas de espécies que a gente vem trabalhando, os mognos africanos, a teca, a cássia. As do lado esquerdo aí são as mais comuns, as do lado direito são as mais potenciais, né? Que é menos utilizadas, mas que têm potenciais, que são as terminálias. O cinamomo, que é a Santa Bárbara, o pessoal tem chamado até de mogno asiático e tal. Então, a gente tem uma gama de espécies muito grande, tanto nas exóticas. E aí, quando a gente põe as nativas, a gente tem pelo menos umas 20, 30 espécies muito interessantes. Foi feito um trabalho muito legal pela WRI, a World Resources International, que eles montaram o projeto Lacunas de pesquisa e desenvolvimento de nativas, e eles listaram eles fizeram uma lista de espécies para Mata Atlântica e Amazônia, que devem ser estudadas. Tem muitas dessa lista aí, estão nessa lista. Então, nós temos aí os araribás, a gente tem as castanheiras, guanandi, guaritá, os ipês, jequitibás, né? São espécies muito interessantes que podem ser todas madeiráveis aí. Algumas delas têm mais conhecimento, mais experiência, e outras ainda têm um potencial, mas ainda pouco conhecimento silvicultural prático, tá? Mas o potencial é enorme.
Bom, aí, então, assim, basicamente, o que São Paulo usa, né? Ele usa lá o artigo 3 da Reserva Legal, onde ela tem a função de assegurar o uso econômico do modo sustentável dos recursos naturais. Então, região norte já explora a Reserva Legal há muito tempo, na parte de manejo florestal madeireiro sustentável. Então, a Reserva Legal, ela tem uma função ambiental, mas ela tem uma função econômica, né? Ela foi criada lá atrás, na década de 60, visando o quê? Que a gente não perdesse o uso madeireiro, que a gente tivesse garantia de ter essa madeira no uso da propriedade, que era muito importante a lenha, não tinha muita energia elétrica na área rural, então estava se acabando com a mata nativa e se tinha uma preocupação muito grande de você ter ativos florestais para uso econômico, não se tinha eucaliptocultura naquela época, né? Estava iniciando. Então, o uso econômico, a reserva legal tem essa dupla função, ambiental e econômica, né? Ela não é um passivo ambiental, ela tem que ser um ativo financeiro também. E aí a Secretaria publicou no final do ano passado a resolução 189, que ela é bem cumprida, ela regulamenta vários usos, né? Ela propõe vários usos não madeireiros, vários cenários, pequenos, médios produtores, comunidades tradicionais, assentamentos, enfim, ela tem vários procedimentos, estabelece critérios e procedimentos, não necessariamente uma regulamentação, mas ela já começa a prever isso. E um dos usos aí, eu separei 3 itens principais, né? Ela já cria os procedimentos que já eram regulamentados anteriormente, que é o plantio de espécies nativas para fins comerciais em área comum, ou seja, nas áreas produtivas, com o cadastro de plantio desses reflorestamentos, desses plantios, você faz um cadastro no órgão e você fica com isso regulamentado para poder explorar, desbastar e comercializar isso para emissão de DOF, tudo. Aí tem a intervenção na vegetação aqui na questão da reserva legal. Então, assim, autorização para manejo da vegetação e reflorestamento inserida na área de reserva legal. Então, assim, São Paulo é Mata Atlântica. Mata Atlântica, nós temos a lei da Mata Atlântica que coíbe qualquer supressão de Mata Atlântica, porque nós temos apenas 7%, né, dessa vegetação remanescente. Então, o manejo sustentável madeireiro de reserva legal de Mata Atlântica, ela é muito difícil de você conseguir ter um entendimento de conseguir explorar isso. Eles ainda não chegaram a um consenso. Mas em áreas de reservas legais plantadas, que foram reflorestadas do zero, de uma área degradada para frente, sim, você tem uma regulamentação muito simples de você controlar, e aí sim você consegue uma aprovação desse plano de manejo sustentável, que na verdade, quando você está plantando ali no início, é o seu projeto técnico de restauração, né? O PRADA, ou o PTRE, enfim, tem vários nomes aí conceituais para esse plano, para esse projeto de restauração, né, dessas áreas de reserva legal. E aí ele cria, e aqui ele abre também a possibilidade de uso de espécies exóticas nessa restauração, que é muito interessante, porque quando a gente monta modelagem financeiras utilizando exóticas com nativas, a gente consegue ter um payback desses investimentos antecipados, né? A gente consegue paybacks aí de 15 a 20 anos com as espécies exóticas, e isso amortiza todo o investimento e dá tempo para que as nativas cheguem no seu tempo, né? Então, as nativas, elas têm ciclos mais longos, entre 25, 30, até 35 anos, né? Às vezes alguma até 40, dependendo das espécies. Então, um plantio de reserva legal, eu acredito que ele é um policíclico, né? Você tem ciclos complementares, você está sempre plantando, colhendo, manejando, enriquecendo, e a lei, ela não inibe que você, uma vez que colheu a exótica, você não pode replantar aquela exótica e criar um segundo ciclo dessa exótica, né? Ela é um manejo que ela vai exigir alguns indicadores ambientais, ecológicos ali, que eu vou mostrar na tabela, que você vai ter que fazer. Você vai conseguir suprimir 20% a 30% dessa madeira por ciclos. Cada 5, 10 anos você está fazendo esses manejos. Então, tem toda uma tecnologia muito interessante de se desenvolver na parte de silvicultura tropical e que vai poder criar oferta de madeira tropical para o mercado.
de maneira sustentável, né, no longo prazo. Então, esses indicadores ecológicos, então aí, isso é o que está na SMA 32, que já é mais antiga até, e que mostra aí os indicadores que você vai ter que observar nos seus monitoramentos de 3, 5, 10 e 15 anos, para você chegar nos 20 anos e falar, bom, beleza, minha área de reserva legal está restaurada, está ok, já estou adequadamente regularizado perante os órgãos ambientais, né? Isso é uma sugestão do órgão que ele vai seguir. A gente conversa bastante com o pessoal da secretaria, eles falam, bom, nós vamos perseguir isso. Nada impede que ao longo do caminho a gente também não vai ter que rever esses números conforme a tecnologia desenvolve, os sistemas evoluem, né? Então, acredito que essa questão vai evoluir bastante. E na questão de oferta de madeira, por exemplo, São Paulo a gente tem alguns estudos do setor sucrocoleiro que falam que é o seguinte, o setor sucrocoleiro tem de 800 a 1.000 hectares, a 1 milhão de hectares só o setor de cana, a ser restaurados de reserva legal. Isso aí seriam suficientemente para abastecer o consumo de madeira do estado de São Paulo. São Paulo consome mais de 5, 6 milhões de metros cúbicos de madeira tropical por ano, que vem da Amazônia. Então, só as áreas de reserva legal restauradas com manejo para uso econômico poderia abastecer o mercado de São Paulo no longo prazo, sem precisar manejar, importar de outros estados. Então, você veja o potencial que o manejo e a conservação das áreas de reserva, né, com a silvicultura de ponta, tropical, ela pode favorecer no mercado madeireiro, né? Então, é muito interessante essa questão. E aí, os sistemas de monitoramento que o Estado vem desenvolvendo, o sistema SARI, que você vai fazer todo o monitoramento, todo o seu cadastro fica digital, de uma forma pragmática para facilitar o processo, reduzir burocracia, reduzir ao máximo as necessidades de vistorias, né, de campos, começa a ficar difícil, os órgãos são pouco preparados com o pessoal, imaginem diversas propriedades dando entrada nisso, eles tendo que vistoriar tudo. Então, isso é uma tendência. A gente acredita que a gente demanda do órgão o seguinte, bom, eu quero fazer um cadastro de plantio de nativas, então me coloca isso no sistema do CAR. Por que eu não posso declarar isso nas plataformas do CAR, onde já tem lá as ferramentas de desenhar os talhões, de eu inserir informações, subir arquivos, né? Eu acho que a tendência é esses sistemas evoluírem para cada vez ficar mais digital e facilitar e democratizar essas informações e esse acesso para os produtores, né? E aí a gente tem, né, fazer esses cadastros, a gente, numa área de reserva, a gente vai ter um pouco mais de restrições, todo o manejo de madeira nativa a gente tem que operar o sistema DOF, então vai ter bastante emprego para a parte de engenharia agronômica, dos engenheiros aí, agrônomos e florestais, né? É bom, tecnicamente, para os profissionais, mas para o produtor gera entraves, né? Ele está cada vez investindo, tendo que gastar mais. Essa é uma das questões que o Polo Florestal do Vale do Paraíba, multifuncional, vem discutindo. Fala, não, a ideia é se criar um polo, uma região de desenvolvimento florestal, onde tenha uma instituição que faça esse meio de campo entre o produtor e o órgão, né? Onde o pequeno ou médio produtor que não tem acesso a essa informação, não tem dinheiro para bancar esse técnico, possa ser abastecido de informação e ter esse suporte. E aqui é para quem não conhece aí o Cadastro Técnico Federal do IBAMA, onde a gente tira a DOF, faz cadastro. Esse é um documento, quando a gente consegue imprimir esse documento, a gente fica realizado. Mas, enfim. E aqui um pouco das espécies, né? O mogno brasileiro é a principal madeira nobre aí, então todas as outras espécies vêm para substituir esse cara aí, né? Então ele tem umas dificuldades silviculturais, ele tem a broca do mogno, do ponteiro, então ele tem que ser manejado, tem que ser controlado essa broca. Então em sistemas mistos, né, da reserva legal, ele tem uma disponibilidade melhor de se trabalhar, ele pode vir com enriquecimento, menos indivíduos por hectare,
Então, ele é viável de se trabalhar. É para um pouco mais experiente. A gente tem plantios com ele muito de grande sucesso e ele é bem interessante para se trabalhar no médio prazo para esses produtores que estão tendo mais experiência com a silvicultura. O Guanandi é uma espécie que a gente trabalha há 15 anos. Ele veio no intuito de substituir o mogno pela proximidade da sua madeira, semelhança, uma madeira muito boa. Tem boas qualidades silviculturais, vai em plantio puro, um plantio misto, tem uma boa forma, né, tem um crescimento um pouco mais lento, mas ele é muito interessante. Né? A gente tem uma experiência grande com ele, a gente estimava cortar ele com 20 anos, que eram as projeções da América Central. Hoje a gente está readequando isso para 25 anos, na realidade do Brasil e do Sudeste aqui, que tem menos chuva e pluviosidade, né? Então, outra madeira é a teca. Então a teca ela é uma madeira importante de se trabalhar, ela tem mais de 3 milhões de hectares plantados no mundo, então ela é uma espécie consolidada, ela aceita bem plantios mistos, puros, então é uma espécie que tem que estar no nosso target de trabalho, sempre, ela é mais exigente, mas é muito interessante, importante, está na lista. O mogno africano, então temos aí 3, 4 espécies de mogno africano, o senegalense é o mais rústico deles, e exige aí um pouco de paciência na questão de condução das podas. Ele tem uma boa aptidão para áreas mais secas, para sistemas agroflorestais, consórcios com nativas, a gente vai fazer alguns trabalhos interessantes com ele, com café, com palmito, com cacau, pouca coisa ainda, eu acredito que vai surgir agora, na Bahia tem alguns plantios vindo, mas ele é uma espécie muito rústica, até para o semiárido, né? Então, o pessoal aí da Paraíba, do Pernambuco, do Nordeste, tem plantado ele com sucesso, e ele tem se adaptado até a regiões com menos de 1.000 milímetros, 800, 700 milímetros. Ele suporta muito bem e pode ser conduzido. O Ivorense, que na verdade ele foi reclassificado botanicamente depois de umas identificações das matrizes da Embrapa de Belém. Então, o que a gente conhecia por ivorenses no Brasil, ele é o grande foliola, né? Então, é uma espécie muita boa aptidão, uma boa forma, ele é mais exigente um pouco em pluviosidade, em sol, mas ele dá menos poda, e ele tem uma facilidade de se trabalhar em sistemas agroflorestais também, café, com cacau, então uma espécie que tem um crescimento muito bom, e as que podem viabilizar economicamente aí esses sistemas em 15, 20 anos, eles podem já produzir umas madeiras bem interessantes, né, para o sistema. Aqui um dos nossos preferidos das nativas, o Jequitibá rosa, uma espécie muito importante, ecologicamente falando, uma espécie ameaçada, né? E ele tem um crescimento muito bom, ele já é bem estudado, ele tem um potencial muito grande em plantios puros, mistos, e a gente vem trabalhando muito forte com ele já há algum tempo. O Instituto Florestal de São Paulo tem uns materiais bem interessantes que vão ser começado a se trabalhar, tem plantios aí de 50, 60 anos de idade, que vão ser que a gente vai começar a fazer uma domesticação dos melhores materiais, então tem muita coisa boa vindo por aí. Então a gente tem plantios dele em SAFs, plantios dele na Bahia crescem muito bem, Espírito Santo, esses são plantios em garça, em sistemas agroflorestais e puros, então árvores aí de 8 a 10 anos, né, 8 anos essa da foto central, 10 anos essa do lado direito, é uma espécie que a gente gosta muito. Essa já é o louro pardo, ele se adapta muito bem aos plantios mistos, uma madeira sensacional, né, que ele é parente dos frejós, né, cresce muito bem, tem um arranque inicial muito bom, temos plantios consorciados deles com o mogno, ele tem competido muito bem com o mogno, e aqui um sistema agroflorestal com ele na Bahia, com crescimentos excepcionais, é o campeão das espécies testadas lá, com 12 anos aí nessa foto. E aqui esse é o cenário que é um plantio misto, né? Então aqui a gente tem
Jequitibá Rosa, Ipê Felpudo, Saguaragi, Louro Pardo, e a ideia é consorciar essas espécies nativas madeireiras com as exóticas, né? Trabalhando espaçamentos, densidades, manejo de mato, manejo de adubação, manejo de solo, manejo de poda. É uma ciência muito complexa, mas muito apaixonante, né? Eu sou suspeito para falar, porque, né, já estou há 15 anos aí e me sinto ainda um aprendiz, mas eu vejo um futuro brilhante para que os PRAs e os manejos de reserva legal podem trazer para a gente na silvicultura tropical. Esses plantios hoje estão com 4 anos e estão bem maiores já, estão bem bonitos. Quem quiser conhecer, engarça, agenda com a gente recebe lá com o maior prazer. E essa aqui são curvas de crescimento de diversas espécies, mostrando o que aí, né? Que a gente tem que respeitar a fisiologia de cada espécie. A gente tem espécie que cresce muito rápido no começo e ela para ao longo do prazo. A gente tem espécie que sai muito devagar no começo e que alcança a outra espécie no longo prazo. Então, a gente é muito ansioso, né, no plantio florestal, e a gente fala que 20 anos para o Brasil é longo prazo. A gente teve aí agora num congresso internacional, onde eu assisti palestras de pessoal do hemisfério norte, onde eles falavam assim, num plantio aqui de espécies de rápido crescimento aqui para o Alasca, para o Canadá, em ciclos de 60 anos, eu chegava até a sorrir, porque eu falava, 60 anos, curto prazo, fast growing, né? Realmente é sensacional. Então, esse é um slide que eu sempre coloco no final das palestras. E esse aqui é um Jequitibá Rosa milenar, que nos inspira a continuar trabalhando com floresta e buscar soluções aí para as propriedades, para os produtores. Então, assim, a gente tem uma demanda interessante, a gente tem que exigir, criar essa demanda para os órgãos, respeitar os nossos direitos e criar as ferramentas necessárias, fugir das burocracias enormes que tem. Então, aqui tem gente do Rio de Janeiro, por exemplo. Rio de Janeiro é super chato na parte de plantio florestal. Plantios florestais acima de 200 hectares tem que fazer licenciamento ambiental, estudo de impacto ambiental. São coisas assim, para a gente como de outro planeta, sabe? E o IEF melhorou bastante, as regras aí tem alguma coisa vindo, mas também são muitas regras, muitas licenças, isso aí engessa o setor. Bom, já falei demais, Rodrigo, fica à vontade, vamos abrir para as perguntas, temos aí mais uns minutos. Eduardo, agradeço aí a sua explanação, foi bem clara. Eu acho que a gente tem uma pergunta aqui do João Arthur, né, que quais são as sanções que podem ser tomadas para uma propriedade que não aderir ao CAR até 31/12/2020. Eu vou começar respondendo ela, Eduardo, depois você complementa. Então, João, a sanção principal de quem não aderir ao CAR até 31/12/2020 é que não vai conseguir aderir ao PRA, ao Programa de Regularização Ambiental, e colocar para o órgão do seu estado como ele pretende restaurar a sua propriedade, né? Se ele pretende restaurar fazendo o manejo, né, da área, se ele pretende restaurar fazendo muvuca de sementes, regeneração e tal, ele vai ter que aceitar o que o órgão vai dizer para ele se ele tomar uma sanção legal do órgão, se ele tomar uma fiscalização do órgão ambiental dizendo, olha, você não fez o CAR e eu detectei que você deve X% de reserva legal, X% tantos de áreas de preservação permanente. E uma outra coisa é que tem várias exigências hoje para financiamento, né? E para venda da propriedade, quem não tem CAR não consegue passar a propriedade no cartório, né? Então, quem vai vender a propriedade sem CAR não consegue finalizar o negócio, transferir a propriedade
o novo proprietário, e bancos públicos também não têm aceitado emprestar dinheiro, por exemplo, Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica, para quem não tem o CAR declarado, né, nos órgãos ambientais, como é o exigido. Então, assim, a princípio é isso. Se o Eduardo quiser complementar. O CAR ele vai ser exigido para tudo agora, né? Ele acabou se tornando um documento importante para você tirar um financiamento de um trator, eles te pedem o CAR. Então, é importante, é um documento que tem que ser regra. Ele já não tem prazo mais, assim, ele vai ser um cadastro contínuo, sempre atualizado, sempre vai poder ser atualizado. Às vezes você tem uma propriedade que você dividiu ela no meio e vendeu, então você vai ter que atualizar o CAR. Então, ele acabou se tornando uma plataforma de informação importante. Vão haver mais sanções quando o prazo do PRA vencer. Então, o PRA vai se tornar uma ferramenta de controle ambiental da sua adequação. Então, acho que o PRA vai ser uma parte importante e que cada estado, espero que faça logo a sua regulamentação. O Ian está perguntando aqui também, Eduardo, como era aquele requisito de georreferenciar árvore por árvore e se ele continua. Georreferenciar árvore por árvore, no caso, em que sentido, né, Jens? Eu acredito por um manejo florestal sustentável. Será que é isso, Jens? No caso do manejo florestal de reserva legal na Amazônia, ele é feito um censo geral, né? Então você marca todas as árvores, né, em áreas na região amazônica, você faz um censo, marca todas as árvores, faz um mapa detalhado, é uma parte mais cara aí do plano de manejo, e aí você pode tirar as árvores acima de 50 centímetros, né? E aí tem ciclos de 25, 30 anos. Agora, nos plantios não. Você vai declarar o seu talhão, digamos assim, nos mapas, você vai declarar o tanto que você plantou ali, e você vai declarar volumes, né? Você fala, vou tirar tantas árvores, daqui vai gerar tantos metros cúbicos de toretes, de toras e tal, que é no caso do plantio de nativas em área comum, a gente tem feito isso. Pelo menos em São Paulo, eles criaram uma tabelinha, onde você declara o talhão, põe a área, põe as espécies plantadas, espaçamento, quantos indivíduos por hectare que está dando, e quantos você vai tirar num determinado desbaste. Não existe ainda muito sistema criado. Isso a gente está demandando. Fala, como é que eu faço isso? Aí eles vão, opa, bom, faz assim. Então, a gente acaba criando isso meio a quatro mãos, e muitos estados, às vezes, não têm essa proximidade com o setor e fica demorando para retornar. Bom, para restauração não precisa, Jens. Realmente, você vai criar talhões, cria-se o mapa da área restaurada e você consegue falar quantas árvores você vai plantar. O João pergunta assim, pode-se plantar culturas perenes comerciais como café na área de APP? Vai ser possível com agrofloresta, então seria café com culturas florestais ali, nativas, né, por um determinado espaçamento que viabilize o café também, mas para pequenos produtores, abaixo de 4 módulos rurais. Então, isso aí vai ser uma possibilidade, porque não é um uso não madeireiro, então café, palmito, açaí, frutas, né, culturas anuais, ali, milho, não sei o que, feijão, né, vão ser possíveis, por exemplo, ser trabalhadas em APP. No estado de São Paulo, eles regulamentaram isso, falaram, ó, menores de 4 módulos, pequenos produtores vão ter essas vantagens. Eu acho que no Código Florestal também já preconiza alguma coisa nisso, tá? Então, realmente, a classificação do produtor é essencial para ver o que vai ser permitido. Então, você tem que analisar qual que é o seu perfil, olhar lá no seu ITR, quantos módulos rurais você é, para ver se qual que é o tamanho que você está classificado. Bom,
Humberto está perguntando, no caso de APP, a regularização pode ser com plantio misto de espécies florestais nativas e exóticas? Não, APP não, Humberto. No caso, eles vão liberar espécie exótica em APP no caso de produção agroflorestal, tá? Uso madeireiro em APP, ele vai ter restrição, mas você trabalhar com banana, café e tal, vão ser permitidos. Perdão, aqui. A garganta já está pedindo água. Então, pequenos produtores. Carlos, você está em qual estado? Você está em São Paulo? Eu não acabei... Na Paraíba. Na Paraíba? Bom, aí precisa ver que eles vão... Como que a Paraíba vai se regulamentar quanto ao código florestal. No Código Florestal tem alguma coisa assim, né, Rodrigo? Eu realmente não me recordo se no Código Florestal já prevê isso. Olha, essa aí é uma específica que exige um estudo mais aprimorado, mas até onde eu tenho conversado e estudado do código, plantar em APP, área de APP consolidada, de pequeno produtor, até 2 módulos, se eu não me engano, vai permitir em sistemas mistos, como o sistema agroflorestal. Agora, sinceramente, quando a gente fala em cultivo de culturas como café, para você plantar tudo misturado, de uma forma meio bagunçada, o café eu acho que não se adequa, por exemplo, a um modelo desse de produção, porque ele não vai ser economicamente viável, né? Vai depender muito do espaçamento utilizado, do modelo complementado. Nos primeiros anos, ele vai ser viável. Ao longo do tempo, não. E o Nelson pergunta de seringueiras. Seringueiras também, para pequenos produtores, pode ser que seja possível, sim. No caso da Bahia, por exemplo, região cacaueira, né? Região do cacau, o cacau na Bahia, se for andar nas propriedades, grande parte do cacau está plantado em APP, porque são as regiões as áreas melhores para se plantar o cacau. Então, para pequenos produtores, o cacau é uma espécie que provavelmente vai ser trabalhada na APP. Precisa ver como que o INEMA lá da Bahia vai regulamentar isso também. Então, cada estado vai gerar essa demanda e cada agente produtor questionar isso, solicitar isso, né? E mostrar os modelos de outros estados que estão trabalhando para que eles também busquem viabilizar essa restauração e uso dessas áreas. Como eu falei, muitas vezes o pequeno produtor, as áreas de APP são uma das áreas nobres, às vezes é uma área morrada, né? Na Bahia acontece isso, área de cacau são áreas de morro, né? E o cacau se adapta naquela parte mais baixa do morro. Então, isso acaba ficando como APP. Então, é uma questão que vai ser sempre questionada. O uso restrito mais vai ser aquela supressão, é o cortar uma árvore para um uso madeireiro, mas eu acredito que quando a gente pensa em silvicultura e agrosilvicultura, a poda, a reforma das árvores, esse corte, poda e replantio, ele tem que ser permitido, né? Porque você tem que renovar a lavoura, você tem que renovar os pés de tempos em tempos, né? Então, isso é uma coisa nova que vai gerar sempre uma demanda. Temos mais algumas aí? Eu acho que não, e eu só vou fazer o convite aí para o Carlos, a gente já falou algumas vezes com ele que falou que queria fazer uma visita em Garça, né, que ele vai estar em arredores em fevereiro. Você é nosso convidado, Carlos, quando quiser, agenda com a gente e todos vocês que estão aqui assistindo. Eu agradeço bastante, né? E se vocês precisarem aí de informações, assessoria, fala com a nossa equipe, pode ser comigo, com o Eduardo, com a Gesiara, com a Valéria. A gente está à disposição para atender as demandas de vocês, né? Para ajudar nessa regularização do PRA que está vindo aí com tudo agora para 2020 e nesses modelos econômicos que se adequem às leis de cada estado. Então, essa live foi uma primeira, né, que a gente realizou, baseado numa solicitação que a gente está tendo direto aqui de clientes, e a gente pretende fazer outras aí em 2020, né, alguns cursos presenciais, onde a gente vai abordar esse tema também,
tá certo? Então, eu agradeço a presença de todos, desejo uma boa noite, uma ótima semana, né? Uma semana produtiva. A gente está aí no final do ano, essa é a última live, então aproveito para desejar para vocês um excelente Natal, muita união, né, familiar, muito amor, muita paz, e um 2020 recheado de floresta, recheado de esperança, apesar aí dessa guerra, dessa polarização que a gente está no nosso país. Eu acredito muito que a gente vai chegar num consenso e fazer esse país voltar a crescer com muita floresta, com muita agricultura, muita pecuária e muita agrofloresta também, que é um tema que a gente acredita bastante. Boa noite, pessoal. Eu reforço aí a boa semana para todos e as boas festas. Muita prosperidade, saúde e sucesso a todos aí. Um abraço. Aqui tem gente já dando boa noite. Tchau, gente. Até logo. Tchau. Boa noite.